Hoje de manhã, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez uma visita rápida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. Eu volto a conversar com a nossa analista Jussara Soares, porque esse encontro é visto como chave para a gente ter o posicionamento de outros nomes da direita, de olho na eleição do ano que vem, como bem disse Caio Junqueira. Quem será o escolhido para ser esse nome da direita? E aí eu te pergunto, Jussara, o ex-presidente Bolsonaro já estaria disposto a apoiar algum dos governadores que querem a presidência em 2026? Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, a gente não sabe se vai querer ou não, né? Márcio, acontece que agora, né, com a proximidade do julgamento da trama golpista, com Bolsonaro em prisão domiciliar, a gente vê o Centrão e empresariados mais entusiasmados com uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que eu fui apurar aqui ao longo dessa semana, conversando com interlocutores do ex-presidente, que embora esteja em prisão domiciliar, pode receber algumas pessoas, ele tem alguns contatos e, enfim, mesmo antes da prisão domiciliar, já tinha esse entendimento de que Bolsonaro ele pode sim apoiar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para disputar a presidência e prefere ela do que Tarcísio de Freitas. O que eles me contaram? É que é o próprio Bolsonaro que tem insistido para colocar o nome de Michele Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, nessas pesquisas feitas internamente pelo PL. Não quer tirar o nome dela, porque aí ele consegue testar qual é a chance dela com o eleitorado. E aí o que ele consegue observar, e isso os interlocutores me contam que Bolsonaro leva em consideração, é o fato de que Michele e Tarcísio têm desempenhos semelhantes, como mostrou agora há pouco, inclusive a pesquisa da Atlas Intel, tem desempenhos semelhantes contra o presidente Lula. Então, diante disso, a avaliação é que Bolsonaro, lá na reta final, quando ele tiver que decidir, pode optar por Michele. E por quê? Por que a ex-primeira-dama pode ser a escolhida? Porque o presidente, ele tem mais confiança nela. O temor é que mesmo que ele tenha um apreço com Tarcísio de Freitas, que foi seu ministro, inclusive se elegeu governador com seu apoio, é que se caso Tarcísio seja eleito presidente, Bolsonaro receia em perder a liderança na direita. Então, esse é um dos pontos que estão sendo avaliados neste momento, mas, como eu sempre digo aqui, a eleição está longe, mas está todo mundo já falando dela e esse é um dos cálculos que está sendo feito. E você falou com Michele Bolsonaro. Quais são os planos dela? Fui conversar com Michele Bolsonaro para saber um posicionamento dela justamente nisso, de que Bolsonaro prefere ela a Tarcísio de Freitas. O que ela me disse? Abre aspas, no momento oportuno eu me manifestarei sobre eventuais candidaturas, sempre em total comunhão com meu marido e com Deus. Lembrando, importante destacar aqui que a ex-primeira-dama era uma liderança dentro do PL, tem viajado o país, tem participado de eventos em diversos estados e citam sempre ela como uma possibilidade de ser candidata ao Senado. Mas até o que me dizem, que essa agenda dela pelo país difere muito de uma candidata que quer concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Bem, mas tem um outro ponto nessa manifestação que Michele fez a mim, nessa declaração, que é sobre a direita. Tem um ponto que ela fala o seguinte, que caso a inelegibilidade de Bolsonaro permaneça, aí abre aspas de novo, a única pessoa legítima para apontar outro candidato que represente a verdadeira direita, e aqui eu grifo essa parte, verdadeira direita, é o próprio Bolsonaro. Ou seja, Michele, nessa manifestação, é importante dizer que ela fala pouquíssimo com a imprensa, são raras as declarações dela, ela marca uma posição citando o que ela chama de verdadeira direita e a gente sabe também pelos bastidores que há um incômodo com esse movimento de algumas lideranças do Centrão. Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares.